Ok, então vamos Ok, lá. então vamos lá. Então, ou seja, lá nessa deixa eu compartilhar a tela, é muito detalhe. Ok, qualquer coisa me chame a atenção aí, tá? Se estiver faltando compartilhar a tela, se tiver saindo. Tá gravando a tela? Tá gravando. Então vamos lá. Aqui tudo bem, né, pessoal? Entenderam por que ficou 0,48 nos dois pedaços, né, dessa distribuição? A área representa a probabilidade. A área é toda essa parte aqui preenchida, né, de amarelo. Então ficou 0,48. Né, pro lado direito da cauda, até nesse ponto bem aqui. E 0,48 à esquerda. Então, o que acontece? Então, eu tenho que olhar lá na tabela que nós baixamos lá na internet, esse valor, eu quero encontrar um zeguinha. Né? Um zeguinha. É isso que eu quero saber. E também eu quero esse zeguinho à esquerda aqui, ó. É isso que eu quero identificar lá na tabela. E aí agora, o que vai acontecer? Então eu vou achar o valor que acumula 0,48 em probabilidade. Então eu vou para a tabela agora. Vou lá para a tabela. Então vamos lá. 0,48. Então eu tô aqui, olha. 0,48 procurando por aqui, ó. 0,48, olha. 0,48 está aumentando. Então eu vou pular para outra casela, lá perto, 0,2, 0,47, 0,4793, 0,4798. Opa, 0,4798, ok? Quando eu passar para cá, eu já tenho 0,4803. Então, se eu passar para cá, eu já passei muito dentro do nível de significância. Então, eu vou bem aqui, olha. 0,4798. Então, é o mais próximo de 0,48. Então, agora eu vou subir, ó. 2. Né? Então, aqui acumulou 0,4798. Para cá já passa. E agora eu vou subir. 2,05. 2,05. A segunda decimal aqui em cima. Então 2,05. Então esse é o valor de Z, ó. Ok? Professor? Opa, pode falar. O que vai ser escolhido é o 0,4798, né? Isso, 0,4798. Porque se eu pegar o 0,4803, ele já vai passar um pouquinho. Sim, eu entendi. Aí, e se esse 0,480 fosse 03 fosse 0,4801? Seria ele, né? Não entendi. Porque o senhor está escolhendo que é mais perto de 0,48. Perfeito. 90, pegando no finalzinho, 98 e 03... É o 98 de estar mais perto de 48 do que o 03. Estou pegando só o finalzinho. E no caso, se ali, no lugar de 0,4803 fosse 4801, escolheria o 4801 ou no lugar do 4798, né? Ainda escolheria o anterior. Porque veja bem, se eu pegar qualquer coisa, não é arredondamento, né? Lembra daquela questão até que a gente falou no contexto, né, da amostragem, o tamanho da amostra é arredondado para o inteiro maior, subsequente. Agora aqui é o contrário. Como é um teste de hipótese que eu considero nível de significância, eu tenho que pegar o anterior. Porque se eu considerar alguma coisa aqui à direita, então eu estou passando esse limite aqui pré-estabelecido. Ó. Então já vou passar desse 48, eu vou passar da faixa amarela para dentro da faixa de rejeição. Então ele pode para menos, professor? Tem que pegar o primeiro imediatamente menor. O primeiro, né, imediatamente menor. Não passa, no caso, né? Porque se eu passar, aí aquela questão de eu ser menos rigoroso num teste de significância, né, de tomada de decisão. Se eu deixar o 0,4801, é como se eu estivesse dizendo assim, olha, eu posso estar considerando diferenças médias muito grandes e ainda assim eu vou aceitar.
que não seja uma média, né? Eu vou aceitar como uma média que seja uma diferença não significativa. Né? Eu estaria pegando uma diferença, um valor grande. Se eu trouxer mais para cá passando, então eu vou estar dentro aqui da área de rejeição, e aí eu vou estar sendo um pouco rigoroso. Porque significa que eu posso pegar uma diferença que é muito grande e ainda dizer que não é uma diferença significativa. Então, no caso aí, né, nesse contexto do teste de hipótese, eu tenho que pegar o imediatamente anterior. Porque se eu pegar o imediatamente anterior, então eu garanto esse rigor, né? Que diferenças, né? Afastadas aqui da diferença zero. Então, ou seja, eu vou estar sendo rigoroso no ponto de dizer, olha, desse ponto aí para baixo, eu considero que a diferença não é significativa. Mas desse ponto para cima, a diferença é significativa. Então é por isso que eu tenho que considerar o imediatamente anterior. Porque se eu pegar o posterior, o 0,4801, então eu aumento, né? Eu aumento esse espaço aqui de critério de rejeição. Então eu estou dizendo, olha, uma diferença aí que é muito grande. Então eu vou dizer que ela não é significativa. Então eu vou tomar uma decisão errada. Deu para entender? Deu sim, professor. Deu, professor. Então é por isso que eu tenho que pegar o imediatamente anterior. Né? Não é a regra de arredondamento. E aí eu projetei aqui, né? Então, vi, olha, 0,48 está bem aqui no 2, ó. 0,48. Então eu olho tudinho aqui a tabela, né? Toda a tabela aqui. E eu vou procurar essa probabilidade de 0,48. Aí eu cheguei e vi que é o 0,4798. Porque a esquerda, da feita que eu voltar, eu tenho valores muito pequenos. Mas também se eu passar desse ponto bem aqui, eu tenho probabilidade muito grande. Então eu vou frisar em cima do 0,4798. Então pego 2,0 e vou ver qual é a segunda casa decimal. Jogo para cima. Quando eu jogo para cima, ele projeta nessa coluna. Então esse meu Z aqui naquele exercício passado, se eu considerar 4% de significância, então aqui ele vai ficar 2,05. É esse que é o meu Z. E aí eu venho para cá também à esquerda. Só que agora eu vou ter um Z que é menos 2,05. Então ele é complementar. Se você achou o Z à direita, você automaticamente acha o valor de Z à esquerda. Porque a distribuição normal, padrão, ela é simétrica. E aí nós vimos na aula passada que o valor de Z, né, naquele exemplo lá de milhas, na média de vida, né, dos pneus em milhas, nós chegamos ao valor Z 3,38. Então essa diferença que corresponde a, em milhas aqui, 2.000 milhas de diferença, né, 26 mil milhas para 24 mil milhas, do fabricante A contra o fabricante B, essa diferença é 2.000 milhas. Então, quando a gente calcula esse Z, a gente está padronizando essa diferença em milhas para um valor normal padrão, que corresponde a 3,38. E aí, como nós achamos 2,05, aonde é que está localizado esse Z de 3,38? Ele está localizado na área de aceitação amarela ou na área de rejeição, da hipótese de que as médias sejam iguais? Na área de rejeição. À direita ou à esquerda? É positivo, né? No caso. Perfeito, positivo. No caso direito. Isso. Então ele está querendo dizer, na verdade, que esse Z ele está se localizando bem aqui, ó. Normal padrão. Então ele está se localizando mais para cá. Vamos fazer uma escala mais ou menos aí, ó. Então esse Z. Opa. Ele está localizado à direita do 2,05. E se ele ficou aí na área de rejeição, né? Ó, à direita. Então ele seria mais ou menos esse ponto por aqui, ó. Então qual é a nossa decisão? Eu rejeito a hipótese que as médias sejam iguais da média de vida em milhas dos pneus
né? Eu rejeito essa hipótese de que sejam iguais, ou eu aceito a hipótese de que são iguais. Eu rejeito, né? Rejeito, muito bem. Rejeito. Então, por que você rejeita? Porque essa diferença padronizada de 2 mil milhas corresponde a 3,38, que fica muito à direita, né? Muito à direita, afastado do limite, né, estabelecido para que eu tenha uma média, né, do fabricante A igual a do fabricante B, e, portanto, essa diferença seria, né, B igual a zero. Então, eu estou aqui frisando, né? Então, a diferença zero aqui, padrão. Ó. Então, eu deveria ter um cálculo na diferença das médias de vida em milhas, um valor Z que estivesse dentro do intervalo menos 2,05 à esquerda, até no máximo 2,05 à direita. Então, dentro dessa área amarela, a minha conclusão seria que essas médias são iguais. Portanto, se as médias são iguais, então a diferença entre elas não é estatisticamente significativa. Mas como essa diferença me deu um Z 3,38 padrão, significa que essa diferença média do tempo de vida em milhas do pneu A contra o tempo de vida em milhas do pneu B é uma diferença absurdamente grande, ou seja, é uma diferença estatisticamente significante. Então, aí volta aquela situação. Há uma diferença matemática e essa diferença matemática ela é estatisticamente significativa. Portanto, rejeita-se a hipótese H0 de que o tempo de vida em milhas do pneu fornecido pelo fabricante A é igual ao tempo de vida em milhas, né, do pneu fabricado pelo fabricante B. Então é essa a conclusão. Professor? Opa, pode falar. O senhor pode colocar o senhor ainda tem aberto ainda aquele último que a gente fez agora? Tenho. Pode abrir aí, por favor. O exemplo gráfico? E o antigo que a gente fez, que tinha o 2, um em cima e outro embaixo. Tá, deixa eu pegar aqui. Abrir. Acho que é esse aqui. Salvar. Esse aqui, né? Isso, esse aí. Perfeito. Pode falar, Lailton. Não, eu tô só observando aqui, apesar que tava faltando algo naquele outro lá. Não. É isso aqui mesmo. Tá, compreendi agora. Então, aqui na verdade, o interessante, a preocupação é vocês saberem como identificar esse valor de Z na normal padrão, tá bom? Essa é a tabela. Aí é só encontrar aí na tabela o número mais aproximado, né, e ver qual a localização dele na coluna e na linha, né? Isso, na coluna, na linha. Na coluna é a área em probabilidade. E na linha é o eixo das abscissas, que é onde fica o valor do Z. Ok? Então tá, pessoal. Então agora vamos para outra situação. Esse é o caso onde nós temos... Então nós vimos aí o caso onde nós temos distribuições normais e variâncias conhecidas. Agora nós temos também o segundo caso. Qual seria o segundo caso? Vamos para o segundo caso. Que é o mais comum, tá bom? Porque lá a gente tem variâncias conhecidas, quando a gente tem acesso a essa variância da população. Mas na maioria das vezes a gente não tem esse conhecimento do parâmetro da população. Então o caso mais comum é esse aqui, ó. São selecionadas
amostras aleatórias independentes de duas populações com distribuições normais com variâncias desconhecidas. Então, esse caso mais comum que vocês vão verificar com o pesquisador. E admitidas iguais. Variâncias desconhecidas e admitidas iguais. Então, são duas populações distintas com variâncias iguais. Então, esse é o segundo caso. Nesse caso aqui, quando você for calcular, né, aí você vem e considera também essas hipóteses, né, você está considerando aqui a hipótese em que esse mesmo processo, a tomada de decisão em relação a H0 e H1. E H1. Se você rejeitar H0, você aceita H1, né? Então, nós vamos testar isso aqui. H0 aqui é a média populacional, né, da primeira população é igual à média populacional da segunda. Ou seja, a diferença entre a média populacional da primeira e a da segunda é igual a um valor D, só que esse valor D é praticamente nulo. E a alternativa é de que essas médias são diferentes, né? Mi1, Mi2 de cada população, ou seja, essa diferença é um valor de D, onde se D ele é maior que zero, é uma diferença significativa. Então, são essas hipóteses que nós queremos testar. No entanto, a fórmula agora para calcular é com relação à estatística T de student. E aí você vai ter essa fórmula agora. T calculado é igual. Só melhorar aqui. Então, T calculado é igual. Abre fração aqui. X barra essa é a primeira média. A média da primeira população, a média amostral, menos. Copiar isso daí. A média amostral da segunda população. E a gente vai supor menos D, né? Esse D a gente espera que seja zero, né? Vamos trabalhar se ele for zero. Então nós temos isso aqui. Menos D. Dividido por raiz quadrada S desvio padrão, né? Combinado vezes a raiz quadrada aqui dentro tem uma fração. N1 mais N2. N1 é a amostra da primeira população. Mais
N2. E aqui embaixo nós temos produto, né? N1 vezes N2. Então, isso que nós vamos ter comumente aí para pesquisar, né? Quando for calcular a diferença significativa entre a média de duas populações. E aí esse SC aqui é o desvio padrão combinado, tá? É o desvio padrão combinado. Que a gente vai calcular por igual raiz quadrada fração N1 menos 1, né? Fica a variância da primeira população variância amostral da primeira população mais aí repete isso daqui N2, que é a amostra da segunda população dividido pela variância da segunda população. E aqui embaixo fica N1 mais N2 menos 2. Então, esse procedimento que nós vamos trabalhar para verificar. Agora esse T calculado, ele vai ser o T, né? transformado para uma distribuição de probabilidade. A exemplo do que nós fizemos agora no momento passado para normal padrão, só que agora é uma outra distribuição de probabilidade. Então vai ser outra tabela que nós vamos identificar lá na internet. E aí nós vamos trabalhar com a média, né, de cada população, com o tamanho da amostra de cada população, com o desvio padrão combinado, né, que é o desvio padrão das duas populações de amostra, né? O desvio padrão, né, que trabalha com a variância, com as variâncias amostrais das duas amostras, né, relativas às duas populações diferentes. Então é isso que nós vamos ter que trabalhar agora, né? E aí a gente tem só que a nossa decisão vai ser muito semelhante, né? Ao que nós trabalhamos na distribuição normal padrão. Porque agora nós vamos procurar uma tabela que ela é a distribuição T-student. E essa distribuição T-student também ela é uma distribuição simétrica. Então a mesma coisa, o que a gente calcular para o lado direito vale para o lado esquerdo da distribuição. E aí nós temos essas decisões aqui, olha. Então nossas decisões vão ser baseadas nesse ponto aqui, olha. Se nós tivermos menos T de alfa, esse alfa é o nível de significância, né? Se você tiver um nível de significância estabelecido lá no problema, então você coloca, né, T de alfa sobre 2 para saber que é dividido, né? Metade para um lado, metade para o outro. Então, se isso daqui for menor ou igual
menor ou igual a um t ao t calculado, calculado a um t calculado que é menor ou igual a um t de alfa sobre 2 à direita, então a nossa decisão aqui nesse caso então, ó, é não rejeitar H0. Não rejeitar H0 ao nível de significância pré-estabelecido. Então nós vamos ter essa situação aqui. Ok? Fica muito grande, né? Pra gente ver. Feio. Ok. Agora, por outro lado, se a gente tiver aumentar aqui para todo mundo ver. Se esse t calculado for maior ou igual, na verdade é maior, né? Porque é complementar, maior. Deixa eu se ele for maior que um t tabelado, quando a gente coloca t de alfa sobre 2, já está subentendendo que é o t tabelado. T de alfa sobre 2. Ou se esse t calculado for menor que menos t de alfa sobre 2, então nossa decisão é rejeitar H0. Ao nível de significância pré-estabelecido. Okay? Então essa é a nossa decisão que a gente tem a tomar aí, ok? Então é esse exemplo que nós vamos seguir, que é o mais comum, né? Essa variância de uma população desconhecida. Então a variância desconhecida de uma população. E aí então vamos para o exemplo, né? Vamos colocar aqui o exemplo.
Deixa eu ver quantos minutos tem da aula. Tá no tempo limite. Vamos lá. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Então, olha. Dois tipos de tinta foram testadas sob as mesmas condições. Então, vamos para o exemplo. Dois tipos de tintas foram testadas sob as mesmas condições meteorológicas. O tipo A registrou uma média de 80. Registrou uma média de 80. Com um desvio padrão de 5 em 5 partes. De 5 em 5 partes. Ok? É aquela dosagem que a gente tem de tinta, né? O tipo B uma média de 83 com desvio padrão de 4 em 6 partes. Ok? Adotando um nível de significância de 5%, teste a hipótese de que a igualdade entre as médias. As populações possuem distribuições normais com variâncias admitidas iguais. Ok? Então esse é o comando, com variâncias admitidas iguais. Ok? Então qual é a hipótese que nós estamos aí testando? Ok? Então nós queremos testar essa hipótese, né? Então H0. Minha hipótese é de que a média da população que testou a tinta A, né? É igual a uma média da tinta que foi testada na população B. E a hipótese alternativa é de que essa média, né, de duração da tinta na população A é diferente da média da população B. Ok? É isso. Então vamos lá.
Então, olha, quando ele fala aqui com desvio padrão de 5, né? Dois tipos de tintas foram testadas sob as mesmas condições meteorológicas. O tipo A registrou uma média de 80, com desvio padrão de 5 em 5 partes. Então, esses 5 partes aqui, ó, ele corresponde ao tamanho da população, né? Da população A. E quando ele fala aqui, olha, o tipo B, uma média de 83, com desvio padrão de 4 em 6 partes. Então, essas 6 partes é o tamanho da população B. E aí, quando você trabalha com a distribuição T-Student, nós temos aqui o que é chamado de graus de liberdade, ok? Graus de liberdade. Isso aqui é uma medida importante para que a gente possa saber o valor lá na tabela. Então esse grau de liberdade ele é dado por um símbolo aqui, ó. Esse grau de liberdade. Esse símbolo aqui nós chamamos de I, né? Que é igual a N1 mais N2 menos 2, ok? Então N1 é a amostra da primeira população e N2 é a amostra da segunda população. Okay. Então, nesse caso aqui, vamos ter igual N1 5 partes, mais N2 6 partes, menos 2, que vai dar igual aí, né? 5 e 6, 11, menos 2, 9 graus de liberdade. Ok? Então vamos lá. Então se nesse caso o nível de significância é de 5%, vamos para cá para fazer aqui o nosso desenhinho aqui. Então pegar um arquivo novo. Então vamos ter agora a distribuição T. Então vamos imaginar isso aqui. Ela também é uma distribuição simétrica. Curva de sino, só que ela é mais curta, né? Do que a distribuição normal. Então tá aqui essas pontas aqui da tal. E aí eu também tenho um ponto central onde eu quero saber se essa diferença ela é nula ou não, né? Estatisticamente. Então é esse ponto que eu quero saber aqui, eu quero trabalhar em cima dele. Será que essa diferença na média dessas tintas aí, né, é igual a zero? Que é justamente essa diferença, né? Será que essa diferença é igual a zero? É isso que a gente vai testar. Então o nível de significância pré-estabelecido foi de 5%. Isso vai me dar 5%, aí 2% e meio à direita, que é 0,025, e também vai me dar 0,025 à esquerda. Então são esses pontos aí da área de rejeição. Vamos grifar aqui de pintar de amarelo. Então esse é o ponto de rejeição, né? Então vamos lá. Se eu tenho 95%, então é a mesma coisa que a gente vai verificar aí. Primeiro bora ver vamos pegar lá na internet a tabela da distribuição T. Pegar agora a tabela da distribuição normal da distribuição T de Student. Tabela da distribuição T Student para 5% de significância. Ok? Vamos buscar essa tabela aí. Tabela da distribuição T. Pronto, tá aqui, ó. Então, olha, graus de liberdade, ok? Graus de liberdade vem aqui na coluna, né? E as probabilidades aí, 90, né? 80,
e a 0,05, ok? Então nós vamos observar isso aqui. Então aqui as probabilidades aqui, ó, 0,90, 0,80 até o menor 0,01. Então vamos lá, grau de liberdade que nós tínhamos calculado aqui, ó, grau de liberdade. Nós temos 9 graus de liberdade para 5%, ok? Então vamos lá. Agora essa probabilidade aqui não traz para 0,025, né? Deixa eu ver outras tabelas aqui. Para 11 graus. 2,26. Não. Vamos ver se a gente acha outra tabela aqui, porque ela não tem para esse valor 0,025. Distribuição T. Aqui, ó, essa tabela aqui é melhor. Então vamos lá, ó. Nós verificamos aqui o nosso grau de liberdade, né? Que considera o tamanho da população A e o tamanho da população B. Então 5 da população, a amostra da população, né? Do tipo A, mais o tamanho da amostra da população B. 5 mais 6, 11, 11 menos 2, 9. Então nós temos 9 graus de liberdade. Então 9 graus de liberdade a gente vai olhar aqui, ó. O grau de liberdade está nessa coluna. Tanto que está indicando bem aqui, ó, graus de liberdade. Deixa eu aumentar mais aqui para a gente. Graus de liberdade. Distribuição T de student. Então eu vou 9 graus de liberdade. Só que aqui ele está procurando para 0,025. Então vamos lá, ó. 0,025 ao contrário aqui, entendeu? Da distribuição normal padrão, o valor da abscissa no eixo X, ele é que está aqui dentro agora, tá bom? Então para grau de liberdade 9, nós temos aí nível de significância de 5%, então fica aqui, ó, 0,025, né? A esquerda e a direita, já que ela é simétrica também. Então olhou aqui, ó, 0,025. E o grau de liberdade 9, então o valor T tabelado é 2,2622. Então é esse valor que vem para cá, ó, no limiar aqui, ó, à direita. Então o T tabelado, né? T tabelado fica muito grande. Vou chamar só de T. O T aqui nesse caso é 2,9 graus de liberdade, 2,2622. 2,2622. E se a gente achou ele à direita, por simetria, a gente sabe qual é o valor dele à esquerda. Então ele é esse valor aqui, T igual a menos 2,2622. É esse valor bem aqui nesse ponto. Ok. Então deixa eu arredondar aqui, tá bem aqui, né? Nesse pontinho bem aqui, ó. E dentro dessa área total aqui, nós temos aí 95%, tá bom? 95% desse todo. Mesma coisa, né? 0,475 para cá e 0,475 para cá desse outro lado. Então, T nesse ponto para 5% de nível de significância é 2,2622. E agora a gente vai achar o T calculado, ó, nessa expressão aqui.
Vamos achar o T calculado aqui. Então vamos lá. Então o T calculado aqui vai ser. Vamos pegar e copiar a fórmula logo. Vamos achar o T calculado. Só que a gente vai ter que calcular primeiro esse desvio padrão combinado. Então vamos lá. É muita coisa para fazer aí. É verdade, é muita coisa mesmo. Mas não se preocupe muito ao cálculo. Mas eu quero mais o raciocínio na tabela lá, né? Então vamos lá. Esse N-1 aqui, a gente vai calcular o tamanho da amostra, né, da primeira população, que é 5. 5. Essa variância aqui, nós vimos lá, né? Ele não deu a variância no comando da questão. Ele não deu a variância, mas ele deu o desvio padrão. Se eu tenho desvio padrão, como é que eu acho a variância? É o quadrado do desvio padrão. Né? Porque vamos lá. Como é que eu calculo o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, para eu partir do desvio padrão para a variância, basta eu elevar ao quadrado. Então, esse S aqui, né? Ele corresponde ao valor 5 da primeira população. E aqui esse 1 aqui já vai sair aqui embaixo. E quanto é o N2 aqui? 6, né? 6 partes. Desvio padrão 4 em 6 partes. Então aqui é 6, tamanho da população, da amostra no caso. E aqui ele não informou a variância, mas ele informou o desvio padrão. O desvio padrão é 4 ao quadrado. E isso vai me levar para a variância. Esse 2 sai daqui que era só o índice. E aqui embaixo vem, né? N1, que é 5, mais o N2, que é 6, menos 2. Fazendo esses cálculos aí, nós vamos chegar a um resultado. Você fazendo com calma aí vai dar 4,47. Ok. Achamos o desvio padrão combinado. Depois que achou o desvio padrão combinado, aí sim nós vamos achar aqui o valor da estatística T calculada. Então puxa para cá. E cola. Então vamos lá. A média da primeira população, que ele informou aí é de média 80, né? E a média da segunda população, ou da segunda amostra, né? Que é uma média de 83. E aí ele vai agora para achar aqui o N1, que nós já tínhamos visto que é 5. O N2 nós já tínhamos visto que é 6. E aqui embaixo faz o produto. 5 vezes 6. E esse desvio padrão combinado nós vimos anteriormente, né? Que ele corresponde a 4,47. Quando a gente fizer... E essa diferença a gente está supondo que ela seja zero, né? É isso que a gente quer testar. Então a gente quer testar esse valor ele sendo zero, né? É isso que a gente quer testar. Quando a gente faz esse cálculo todo aí, nós vamos achar um valor que é igual a menos 1,12, ok? E aí a mesma coisa, achar um T calculado que é menos 1,12 é mesmo que ter achado também um valor lá no outro lado da cauda, né? 1,12. Então pronto, esse foi o valor calculado. Então vamos para lá. Agora lá, por exemplo. Onde está posicionado esse valor menos 1,12 que nós acabamos de achar? Esse valor vai estar situado aqui dentro dessa área. Ó. Menos 1. Esse ponto aqui, ó. Só arredar aqui um pouquinho para a gente ver se a gente consegue. Esse T
Esse aqui é da tabela padrão, da tabela da distribuição T. E esse ponto aqui nós achamos agora. Que nós calculamos, ele deu menos 1. É o T, né? Calculado. Vamos colocar TC aqui. Que foi menos 1,12. Mas achar numa tabela de distribuição que é simétrica, esse valor aí à esquerda é mesmo que achar um valor também à direita. Então, esse valor de T, no outro lado da cauda, ele é um valor T calculado igual a 1,12. Então agora, qual é a sua decisão aí, né? Olhando. Esse T calculado caiu dentro da área de rejeição ou dentro da área de aceitação em relação à hipótese H0? Qual é a área de rejeição mesmo? É a de amarela? É a de amarelo. Porque quanto mais afastado desse ponto zero aqui, ó, quanto mais afastado, a diferença é significativa. Mas se ele não tiver muito afastado, ele cai dentro dessa área aqui, ó. Área branca. Que é a área de aceitação da hipótese H0. Ou seja, a diferença não é significativa, é próxima de zero. Então, como achamos um T calculado 1,12, qual é a nossa decisão agora? Que eles são iguais. Perfeito, muito bem. Que são iguais. Então, embora nós tenhamos aqui uma diferença que é matemática, né? De 80, né? O tipo A registrou uma média de 80, né? É o tempo aí, uma média de 80 em relação a força da tinta A, condiviu o padrão de 5, e a média da tinta tipo B foi de 83. Então essa diferença de 80 para 83 não é significativa. É essa a nossa conclusão. Então tanto faz você usar a tinta do tipo A como a tinta do tipo B. Porque essa diferença média no tempo de duração da tinta, né, submetida às condições meteorológicas, é praticamente o mesmo. Então a sua decisão enquanto um administrador é dizer, olha, eu vou procurar uma tinta que seja mais em conta, né? mais econômica em termos de valor monetário. Porque foi provado que embora uma tenha uma média de duração de 80 e a outra de 83, essas diferenças médias não são estatisticamente significativas. Existe uma diferença matemática de 3, né, na média do tempo de duração da tinta. Mas não é uma diferença estatística. Não é uma diferença significativa. Então tá aqui, ó, nossa decisão é exatamente essa aqui, ó. Então nós chegamos nessa situação. Então, como né, esse T calculado, esse T calculado, né? Ele está dentro de um T tabelado, que é menor que um T calculado, e esse T calculado ele é menor que também um T tabelado, né? Então vamos lá. Menos T tabelado até um ponto à direita que é um T tabelado positivo. Então, não rejeita H0. Não rejeita-se H0. E conclui-se que o tempo médio de duração das tintas A e B são estatisticamente iguais ao nível de significância de 5%. Essa é a tomada de decisão aí do gestor. Como esse T calculado ele é um valor que está entre um menos T tabelado
e um T tabelado positivo, então não rejeita CH0 e conclui-se que o tempo médio de duração das tintas A e B são estatisticamente iguais ao nível de significância de 5%. Então é isso que você vai levar para a gestão tomar decisão. Olha, a média de duração da tinta B é maior que a média de duração da tinta A. De quanto? De 3. Mas só que estatisticamente não é uma diferença significativa. Então é o caso mais comum que nós pesquisadores vamos encontrar. Então pessoal, deu para compreender essa diferença aí, como é que calcula essa diferença média? Então vimos duas situações. O caso onde você tem variâncias conhecidas, e aí se você tiver variâncias conhecidas, você vai trabalhar com a distribuição normal padrão. Né? Então você vai para esse caso aqui, ó, normal padrão. Que nós calculamos anterior. Mas qual é o caso mais comum? Você não conhece a variância, né, da população. Então você vai calcular a partir do segundo caso, né? Que considera variâncias desconhecidas e admitidas iguais. Aí você já vai usar a tabela da distribuição T de student para verificar se a diferença é ou não significativa. Lembrando que sempre a tua hipótese inicial é de que as médias são iguais, contra a tua hipótese alternativa de que essas médias são diferentes. Então, nesse nosso exemplo aqui, nós chegamos à conclusão de que não há diferença significativa entre a média de duração das tintas A e B submetidas sob certas condições meteorológicas. Tranquilo, pessoal? Ok, quero ouvir a turma agora. Por hoje é só, tá bom, pessoal? Quando o senhor dá exemplos assim para ficar mais fácil de entender. Como é? Não entendi. Quando o senhor faz atividades assim, respondendo, fica mais fácil de entender. Só que é muita informação aí. Não, eu compreendo que é muita informação. Só que eu não tô te ouvindo bem, olha. Deu para ouvir um trecho. A internet dela. Lailton, larga o pé da menina, rapaz. Não, professor, é que ele tem inveja, que ele mora lá na rua do Pote, que ameaçou ele lá por isso. O senhor tá me ouvindo agora? Agora melhorou. O senhor tava em frente do ventilador. Era, rapaz, o Lailton fica... É muita informação, né? Olha, Vinícius... Só que quando o senhor explica, tipo, direitinho, resolve, aí fica mais fácil de entender, de compreender o que o senhor falou. Não, é verdade, porque na verdade, assim, a última aula, né, a gente se empolga, acaba se empolgando, né? Eu gosto de ensinar, pessoal. Se você pedir aí, sabe, qualquer aluno assim, quantas vezes forem necessárias repetir, a gente repete, a gente gosta, né, de fazer o que a gente faz. E é a minha preocupação com o aprendizado de vocês. Mas assim, pessoal, durante os 4 anos que vocês vão estar aí, vocês vão passar por pesquisas, vocês vão passar por TCC, vão fazer artigos. E é claro que num semestre não dá para passar toda a base de estatística, mas aqui é para vocês terem essa discussão, né? Não se prender muito à fórmula, mas entender, né, como é que você pode ir discutir numa reunião enquanto gestor e questionar, né, alguém quando apresentar um resultado. Mas por que você prefere, né, comprar essa tinta para pintar a parede da empresa, ou na verdade comprar um estoque de tinta? Então aqui é um exemplo onde você deve considerar, né, você enquanto gestor, enquanto um administrador, você questionar, mas vem cá, por que você optou por uma tinta A e não por uma tinta B, que é mais barata no mercado, né? E vai economizar recursos financeiros da empresa. Não, aí nessa situação você tem que fazer questionamentos. Essa diferença média é significativa? Porque se essa média de tempo de duração da tinta sob certas condições meteorológicas não for significativa, essa diferença, então vamos comprar uma tinta mais em conta.
Então tudo isso você tem que levar para uma sala de reunião na gestão estratégica, para você, enquanto gestor, né, tá ali exercendo com efetividade o seu papel de administrador. Então é nisso que você pode usar aí a estatística, né, a favor da sua tomada de decisão. E assim, pessoal, a gente acaba se empolgando às vezes. Naquele dia eu fui quase até 11 horas, né? Mas tudo bem, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido esse exercício, né? E eu acredito que, na verdade, a gente já pode fazer aí uma situação aí de preparar mais ou menos o que a gente vai estar pedindo aí para vocês fazerem como a última atividade para a segunda NAP de vocês, né? Quantas atividades nós já fizemos? A gente fez hoje, professor, que equivaleu à primeira NAP, e assim precisa começar. Ok, então façam o seguinte, ó. Deixa eu pegar essa tabela aqui, ó, da distribuição T. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Ah, consigo. Joga aqui na área de trabalho. Então vamos fazer então a nossa terceira atividade, que aí sábado eu quero ter aula com vocês, né? Eu quero preencher os 5 horários de vocês, mas a gente não precisa levar todo o horário, mas eu quero fazer 5 aulas pra gente passar a última atividade. E aí eu já vou entregar hoje a terceira para vocês. Então vamos lá. Eu vou mandar essa tabela aqui pro Lailton. Ele já vai passar para vocês, tá? Nós já terminamos a aula, tá, pessoal? Tá gravando aí. Chama logo o print, Lailton, antes que roubem seu celular. Eita, não pega no pé do Lailton, Yolanda. Deixa eu pegar aqui, passar pro Lailton aqui essa tabela T de Student. A tabela normal padrão é fácil vocês verificarem na internet, tá bom? Deixa eu pegar aqui então. Tabela T de Student, passei pro Lailton, o Lailton vai passar para vocês. E agora a nossa terceira atividade da segunda NAP. Não é difícil, pessoal. Vamos logo aqui conversar. Deixa eu verificar como é que a gente vai fazer aqui o exemplo. Então, olha, para esse mesmo exemplo da tinta, considere 10% de nível de significância. Obviamente que você não vai, enquanto pesquisador, considerar esse nível de significância de 10%, tá? Mas a gente vai só para termos de exercício. Vamos considerar aqui, né, que a gente tenha 10% de significância. Então, para 10% de significância, vai mudar esse valor de T. Deixa eu verificar a tabela aqui. 10%, ok. Então 10% de significância significa que vai cair agora 5% para cada lado. E aí você vai olhar nessa coluna agora, ó, 5%. Então fica aí para vocês me entregarem essa atividade, considerando esse mesmo exemplo para variâncias desconhecidas, né? Vamos lá, qual é o caso? Com variâncias desconhecidas e admitidas iguais de uma distribuição, né, de duas populações com distribuições normais, mas considera aqui 10%, é o último exemplo que nós estamos trabalhando. Então a questão é, a 10%, será que vocês vão aceitar essa hipótese? Calculem, tá? Será que vocês vão aceitar a hipótese de que as médias são iguais ou que elas são diferentes? Então considere, se você considerar 10%, esse teu valor tabelado vai mudar. Então você não vai precisar calcular mais aqui, ó, esse T calculado, já foi calculado. Eu só quero a sua tomada de decisão. Você aceita ou rejeita a hipótese de igualdade entre médias? Então fica aí essa atividade para vocês me entregarem, né, como terceira atividade que corresponde à primeira parte da segunda NAP. Deu para entender, pessoal? Deu, professor. Ok, então a 5%
não rejeitou-se H0 e concluiu-se que as médias de duração das tintas A e B são iguais. E agora para 10%, olhando para a tabela da distribuição T-Student, será que vocês vão chegar a essa mesma conclusão? De que essas médias são, na verdade, iguais, ou seja, não houve uma diferença estatística, mas somente uma diferença matemática? Então eu quero que vocês me entreguem essa próxima atividade, valendo já aí 50% da segunda NAP. E no sábado eu entrego a atividade que fecha o semestre, né, da disciplina estatística com vocês. Se vocês tiverem dúvida quanto ao cálculo aí dessa, na verdade não é o cálculo, quanto à análise, então vocês entrem em contato comigo no Zap que eu vou estar esclarecendo para vocês, tá bom? Deixa eu encaminhar também aqui para o Lailton, ele distribui para a turma. Deixa eu encaminhar essas imagens aqui que vai ajudar muito a vocês calcularem aí essa terceira atividade. Deixa eu salvar isso aqui. Professor Yolanda está perguntando aqui se escrever o nome na prova vale ponto. Mentira, professor. Não pode. Mas a Yolanda não perguntou isso não, Lailton. Ela perguntou aqui no privado, professor, do WhatsApp. Mentira, professor. Oh, meu Deus. Esses dois já implicam um com o outro. Então, deixa eu ver. Já existe aqui esse arquivo. Mas vai contar a presença. O que pode fazer diferença numa nota lá é vocês marcarem lá a presença de vocês lá no vídeo do YouTube, tá bom? E dê uma curtida lá, tá, pessoal? Vocês olham, só visualizam, mas vocês não curtem. Isso vocês me fazem entender que vocês não estão gostando das aulas. Eu curti, professor, todos, pode ver lá. Só eu curti, mais outra pessoa que não sabe quem é. Olha, o Vinícius está achando graça. Pois é, ninguém está curtindo. Estão dizendo assim, é da aula chata. Olha o Vinícius, quer like, é? O Vinícius aqui quer like. Quer ser youtuber, diz. Aqui me xingando like. Só se eu no começo da aula, se eu for colocar no YouTube, o senhor tem que falar assim, não se esquece de dar um like e se inscrever no canal. Ô, Pedro, é brincadeira. Só se vocês marcarem lá, marquei presença, já tá ok. Vocês já estão me deixando até sem graça. Deixa eu pegar então aqui, deixa eu encaminhar isso aqui pro Lailton aqui. Isso aqui vai ajudar muito vocês a resolverem essa questão. Deixa eu lá então. Rápido, antes que feche a... Deixa eu pegar as imagens aqui. Termine nosso tempo de aula. UFRA, disciplina de estatística, administração. Onde foram essas? Deixa eu mandar essas. Onde que elas estão indo? Para contados. Por exemplo, 13. Pronto. Exemplo 13. E o exemplo 12. Cuidado, né? O exemplo 12 é da distribuição normal. O exemplo 13 é que a gente aplicou agora para calcular pela estatística T-Student, tá bom? Aí o Lailton passa para vocês essas imagens aí que fica melhor para vocês analisarem, tá bom? Tá ok, pessoal? Tá ok, professor. Obrigada. Então tá. Boa noite a turma, tá bom? Desculpa aí na aula passada que a gente acaba se empolgando, mas a gente sabe que é muita informação mesmo. Mas não se preocupe com fórmula, se preocupe em ter esse senso crítico como administradores, como pesquisadores, que aí no decorrer do curso de vocês a gente vai estar ajudando no TCC, na pesquisa, que ainda vai ter muita dúvida aí
no caminhar de vocês, mas a gente vai estar sempre aí pelo campus ou aqui pelo zap, pelo e-mail, a gente vai estar ajudando vocês aí quanto a esses procedimentos de pesquisa, utilizando o método estatístico, tá bom? Uma boa noite então, pessoal. Tá bom, professor, boa noite. Boa noite, Yolanda. Boa noite, pessoal. Boa noite. A Yolanda não tá dormindo aí na nossa aula, né? Pois é, ela falou que estava dormindo, mas eu lembro que ela até participou, tirou dúvidas. Eu nem percebi